Vamos falar hoje sobre raiva, um sentimento que muitas vezes nos pega, e como que a gente pode lidar com essa energia forte e transmutar e fazer algo positivo e divino com ela, porque ela tem origem divina também. Mas antes eu quero contar para você uma história de segundos para ilustrar isso. Você está andando com uma xícara de café e alguém empurra você. E aí alguém te pergunta, por que você derramou café? E aí você responde, porque me empurraram. Resposta errada. Você derramou café porque era café que tinha na sua xícara. Se fosse chá, você derramaria chá. Se fosse outro conteúdo, seria outro conteúdo. A questão é que quando eu tenho uma situação na vida que eu tenho uma explosão de raiva, a raiva não veio da situação, a raiva veio do meu interior. E aquela situação só fez transbordar o que dentro de mim estava ali debaixo dos tapetes do inconsciente. E aí aquilo, tanto que você mesmo já deve ter percebido, que você teve explosões de raiva desproporcionais. De repente você está indo trabalhar, você está no metrô, e porque a pessoa pisou no seu pé, e você nem viu se de repente ela pisou porque também ia cair, porque tem mobilidade reduzida, porque estava segurando uma criança, etc. Você teve a sua explosão de raiva, às vezes você fez um xingamento ou uma ofensa, nem que seja em pensamento, mas você já colocou aquela energia para fora de imediato, sem nem fazer um filtro. Por quê? Porque o seu interior está com raiva presa, retida. Então, gente, é o seguinte, a raiva, a origem da raiva, ela é um sentimento divino. A raiva, ela é feita para te proteger contra as injustiças do mundo. Proteger, que eu digo, te trazer um discernimento. Isso não é justo. E aí vem aquele sentimento de indignação correta. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? Acho que primeiro panorama, tá? Eu sou uma pessoa muito raivosa. Vamos analisar, talvez, a última situação de raiva que você teve ou a situação que você libera raiva com frequência. Pegue essa situação ou essas situações e, primeiro, vamos ver se de fato, naquele momento que você teve isso, essa indignação é justa. Então, por exemplo, eu fiquei com muita raiva porque uma pessoa no meu trabalho foi promovida e eu tinha expectativa de ser promovida, afinal eu estava lá mais tempo, seria justo. É justo mesmo? Será que essa pessoa chegou depois, mas ela de fato tinha mais qualificação, ou ela conseguiu se comunicar melhor, conseguiu construir relações melhores e se mostrou mais qualificada para a liderança e por isso ela foi escolhida no seu lugar? Qual mensagem que essa situação traz? Será que você não tem que se observar e perceber que tem coisas que você precisa melhorar ali no seu desempenho para que seja naquela empresa ou em outra você atinja o seu patamar de crescimento, de olhar, de ser reconhecido e valorizado e prosseguir? Acho que esse é um ponto. Primeiro você ver o quanto de fato esse sentimento, onde está o ponto de justiça disso. Porque talvez, de fato, você olhe e tenha uma origem da raiva justa, que é, poxa, eu realmente me dedico, então eu mereço crescer e não estou crescendo. Isso sim, isso é justo, você quer crescer, o ser humano quer sempre se expandir. Pense, você faz parte da natureza, você sempre quer crescer e se expandir quando está bem. E ao não ver isso, você sente uma raiva. Mas aí você vai corrigir, nesse primeiro caso que a gente está falando, a direção da sua raiva. Porque a direção não é contra aquela pessoa, é contra a situação de você não crescer. E aí você vai olhar e vai dizer, qual é o ponto que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer? Um curso de talvez comunicação não violenta, ou talvez um curso de oratória, eu preciso expressar melhor os meus conhecimentos? O que eu preciso fazer com essa indignação justa, que é perceber que eu não estou crescendo quando eu identifico um potencial. Então a gente tem essa primeira situação. E a gente tem uma outra situação que é de fato, uma situação que é claramente justa, né? Eu passei uma situação na semana passada em que eu fiquei com muita raiva, porque de fato era uma situação muito injusta, em que eu me sentia apunhalada pelas costas e foi muito difícil. E eu lembro que a raiva veio com muita força. E eu disse, ok, foi muito injusto e foi muito ruim, mas a carga dessa raiva é uma carga, na verdade, de olhar para várias vezes nessa encarnação em que eu passei pelas mesmas injustiças. E eu olhava e trabalhava, e eu olhava para aquele sentimento e ele se tornava quase que maior do que eu. E eu disse assim, não. Comecei a fazer respiração e meditação para olhar para aquilo. E aí eu percebi que o X da questão, como eu vou... Gente, a raiva, ela é uma energia muito poderosa. E você não pode reprimir. Você precisa transmutar para algo positivo na sua vida. Então, no primeiro exemplo, o que a gente fez aqui? A gente fez olhar para o que realmente era injusto, que não era a pessoa ser promovida, mas o fato de você não estar se expandindo, e você vai colocar essa força da raiva
no investimento da sua carreira, da sua personalidade, do seu desempenho, para daqui a pouquinho você estar crescendo, talvez uma promoção muito maior do que aquela que você almejava, que aquela pessoa pegou naquele momento, porque talvez de fato ela fosse a mais preparada para aquilo. Ou não, pode ser uma situação injusta. Não, nem vou colocar dessa forma, mas o fato é que você pegou essa energia da raiva para investir em você. E nesse segundo caso, até usando o meu exemplo, o que eu percebi? De fato, foi uma apunhalada pelas costas, de fato, eu me doei muito para aquela relação e eu não obtive aquilo de volta. Então, eu peguei essa energia da raiva e olhei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar essa energia e a partir de agora eu vou trazer para mim e eu vou me empoderar de tal forma que eu não vou me permitir mais ser enganada ou me passar pela lábia de outras pessoas. Porque em muitos momentos, quando você vai vendo assim a grande justiça que você passou, quando você olhou para a história de vocês, você percebeu pequenos pontos ali que já não estavam corretos. Mas você foi deixando passar. Você foi deixando porque você estava desempoderado. Então o seu filtro de níveis de desrespeito ou de níveis de tolerância de situações de manipulação estava mais baixo, porque essa autoestima era mais baixa. Então eu peguei essa energia e eu disse assim, não, a partir de agora eu transmuto essa energia em força para mim, de tal forma que eu seja blindada de passar por isso novamente. Então essa experiência me fez ver que eu preciso me fortalecer, o meu centro de energia tem que ser o meu interior, tem que ser a minha autoestima, para que eu nem tenha mais ressonância com pessoas manipuladoras e abusadoras. Então, vocês entenderam? No lugar de eu ficar com raiva do mundo, da vida, nananã, eu joguei para mim e eu disse, eu vou usar essa energia para minha vida, para eu dar uma guinada. E uma guinada, nesse caso que eu estou falando para vocês, é uma guinada na minha autoestima, é uma guinada no meu sentimento de realização dos potenciais, de exigência em relação às relações, etc, etc. Então, no final das contas, eu transmutei esse sentimento e me senti mais fortalecida e eu sinto que eu coloquei, que eu elevei um grau de maturidade emocional em relação a algumas coisas. Gente, recapitulando sobre a raiva. Em primeiro lugar, entender a raiva é um sentimento de origem divina aqui, né? Divina que eu digo, ela é feita para você olhar o que é injusto. Então, primeiro, às vezes o que na aparência aqui para você parece injusto, se você for analisar bem, não é necessariamente injusto. Então, primeiro caso, você vai olhar o que de fato é injusto na situação que você está vivendo. Que às vezes não é o cenário, mas remete a uma coisa mais profunda da sua história. Então, primeiro identifique o que na verdade é justo. E aí, o que na verdade é injusto, desculpa. E aí você vai olhar isso que a sua essência divina está olhando e está dizendo, não é justo. Olhe para isso e aí você vai colocar força na tua história, você vai transmutar isso numa energia que realmente se transforme em ações imediatas na sua vida. A energia da raiva ela é uma energia que ela chega e passa. Não reprima, porque depois ela vai explodir mais para frente. Se você reprimir, daqui a pouco você vai caminhar com ela, você vai explodir de tal forma que você vai explodir em outra pessoa, em outra situação de forma injusta, e aí você está fazendo o ciclo do, sabe, o gentileza gera gentileza e o violência gera violência. Então, não vamos fazer isso, ok? Então, você vai transmutar, e você não pode deixar esse momento passar. Tá ainda no calor da raiva, identifique o que é justo, o que a sua alma quer de justo, no que essa situação te remete, e você pense em ações práticas imediatas. Às vezes a atitude prática imediata é uma resolução de personalidade. A partir de agora, eu vou agir de tal forma. A partir de agora, eu serei assim. Obviamente que isso não pode refletir decisões infantis e decisões magoadas, mas decisões que partem da sua essência. Né? A partir de agora, o que eu farei de justo comigo mesmo? A partir de agora, o que eu investirei em mim mesmo para não ser tão frágil a essa situação? A partir de agora, o que eu investirei na minha espiritualidade para não ser tão vulnerável, aumentar a minha imunidade espiritual, mas o que você vai fazer agora? É para você usar a energia essa energia que subiu da raiva, pegue essa energia e use agora para algo positivo. Deu para entender a mensagem? Se não, coloca aqui nos comentários, mas leve a sério. Depois que você começar a usar os seus momentos de olhar para essas raivas e transformar em atitudes, você vai ver o quanto que você acelera a tua vida. Um beijo no seu coração.